Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Caminhos na Vida. E hoje a gente vai falar aqui sobre um capítulo do livro Meu Livro da Consciência, onde a gente vai falar sobre a força vinda das situações, do livro do Tadashi Kadomoto. Você pode encontrar esse texto no Instagram, @meu livro da consciência oficial. Ele foi retirado do dia de hoje, onde eu estou fazendo essa gravação aqui. E o título dele, como eu disse, é A Força Vinda das Situações. Vamos lá. Ninguém tem a capacidade de magoar você. A mágoa é resultado de como você vê as coisas. Conheço pessoas que foram capazes de apagar uma dor do passado e decidir nunca mais amar de novo. Já outras usaram a mesma experiência ruim para trazer um amor melhor, que as merecesse. Todos nós temos a capacidade de preencher qualquer acontecimento com significados animadores ou devastadores. Podemos decidir se as experiências que vivemos vão nos colocar para baixo ou serão o impulso que precisávamos para dar um basta em situações. Busque sempre encontrar significados que fortaleçam você. Esse texto aqui a gente reforça basicamente o que a gente falou anteriormente sobre ressignificação. No começo ele já fala que ninguém tem a capacidade de magoar você. No entanto, você permite que esta capacidade apareça. De alguma forma você está abrindo a guarda para que o outro tenha uma capacidade que ele não conhece, que para ele tanto faz, de magoar a pessoa com quem ele está falando. E aí a gente tem dois caminhos aqui. Apagar a dor do passado e nunca mais amar de novo, como ele cita no texto, ou usar a mesma experiência ruim para trazer um novo amor. No caso de amor, de relacionamento, ou no caso de relacionamentos profissionais, né, ou sociais, tudo isso você tem sempre duas opções de escolha. Ou você usa a situação anterior para apagar isso e nunca mais fazer aquilo, ou se privar de algumas coisas que você vai inclusive aprender com isso no futuro, ou você ressignifica e por que não tentar novamente. Questão de escolha, né? A gente vai vivenciar coisas ruins no nosso caminho, certamente. Ninguém aqui está na Terra para poder viver de flores. Ninguém aqui chegou nesse planeta para viver uma vida completamente positiva. Então a gente vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. Às vezes mais momentos ruins em determinadas situações do que momentos bons, mas isso nunca é perene, isso nunca vai ser imutável, né? Como a gente viu no filme também. Isso é uma realidade, ninguém está livre de problema. As dores, as mágoas, os desentendimentos, tudo que você vai buscar aí vão aparecer na sua vida através de pequenos problemas que você vai tentar superar para alcançar um êxito em cima disso. Então o objetivo aqui é fazer você refletir o que você vai fazer diante de tudo isso. Qual que é a sua ação. Eu tenho 3 dicas que eu vou passar para você que podem te ajudar em situações como essa. Eu sei que nesse momento você pode, de repente, estar passando por um grande problema na sua vida. Uma grande indecisão, um grande tormento, o que é normal, como eu disse, mas você tem algumas opções, algumas boas ações que só dependem basicamente de você. Você vai ver que tudo que eu vou falar aqui não depende de ninguém mais. Essa aqui é a parte legal da coisa. Então, na dependência de outra pessoa, você pode não conseguir aquilo que você quer, mas o que eu vou dizer aqui depende de você, exclusivamente. Então vamos lá. Primeira dica que eu te dou é você manter um olhar positivo sobre tudo o que te acontece. Tudo. Então procure enxergar
o que naquela situação te trouxe de pontos positivos. Por mais problemático e negativo que seja, se você começar a fazer uma análise detalhada daquilo que está acontecendo, você vai ver que tem um pontinho ali que te traz uma positividade e que te ajuda a crescer dentro daquela pequena tempestade. Então, por mais penosa que ela seja, ela vai ter um ponto pequeno, talvez micro, que vai te despertar para uma situação melhor. E essa situação você vai usar agora, nesse momento, esquecendo o passado, e isso vai te fornecer um futuro diferente. Quando eu digo esquecendo o passado, não quer dizer que eu estou ignorando as coisas do passado. Eu simplesmente não estou trazendo o passado para esse momento presente, porque aí isso te trava de muitas coisas no futuro. Então, procurar um ponto positivo e aplicar isso na sua vida nesse momento é o que você precisa para que então possa começar a ressignificar tudo isso. Exemplo, vamos supor que você perdeu o emprego, como muita gente passa por aí. Um belo dia chegou lá para trabalhar, o chefe chegou e falou assim: fulano, não dá mais. Infelizmente a gente vai ter que cortar você do quadro de funcionário e aqui é o final da sua linha e você vai agora pegar suas coisas, vai passar no RH e a gente vai fazer a sua rescisão. Pode acontecer com qualquer pessoa. Nesse momento, qual é o ponto positivo que a gente vai buscar disso aí tudo? Não é o que eu posso entender disso. Primeiro, se ele me deixou essa opção de sair da empresa como sendo a opção obrigatória, ponto positivo aí, eu vou procurar alguma coisa, por mais difícil que seja o mercado, que eu possa ser feliz naquilo que eu estou fazendo. Segundo ponto, se eu tiver coisas a melhorar ali, que esse seja a hora de me falar o que eu errei, o que eu tive de problemas, como eu não me comportei do jeito que eles queriam, ou simplesmente quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ficar melhor no outro emprego. Então eu estou te dando duas opções aqui para você realmente entender que existe um ponto positivo nessa situação. Terceira, será que eu não estou precisando de um sossego de pelo menos uns 10, 15 dias para eu botar a cabeça em ordem, para eu descansar, vindo de uma situação estressante de trabalho, como a gente sabe que muitas pessoas estão? Com 3 pontos que eu coloquei aqui para você no caso de uma perda de emprego, e não é o final do mundo. Tem emprego, tem vaga, tem oportunidade, tem grupos. Eu tenho um grupo social aqui que ajuda bastante gente no Brasil inteiro, né? Quem tiver interessado em entrar nele, entra em contato comigo e eu faço a inclusão totalmente gratuita. São grupos de emprego que ajudam as pessoas no Brasil todo. Então, 3 coisas que eu coloquei para você aqui diante de uma coisa ruim que apareceu. A segunda coisa que eu vou falar para você é a questão da prece e da oração. Independente de você acreditar num Deus, num ser maior, acredite em você. Se você não tiver crença em um Deus, acredite que você é o próprio Deus da sua vida. Já basta. Então, o que eu digo? A prece, a oração, a crença estimula uma parte do seu cérebro chamado lóbulo pré-frontal. Isso aí já está visto, falado, inclusive mapeado através de exames de ressonância. Ele aumenta, toda vez que você ora, que você tem uma prece, ele aumenta o seu fluxo sanguíneo em 7 mililitros por minuto no seu lóbulo pré-frontal. E a descarga de dopamina e outros hormônios que acontecem nesse ambiente possibilita o fator da decisão. Olha só que legal. Então, com mais fluxo sanguíneo no seu lóbulo pré-frontal, você vai ter mais clareza no fator de decisão. O fator de decisão que a gente acabou de falar. Ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Então, a prece é constante, com vontade, vinda do coração, pedindo aquilo que você quer, exatamente vai te favorecer essa decisão de fato na sua vida. E a terceira coisa, como a gente sempre fala, é a tal da gratidão, que a gente busca de uma forma até incessante,
e que às vezes é muito difícil, né? E a gratidão, o que ela possibilita na sua vida? A construção de um negócio chamado resiliência. Resiliência é aquela propriedade dos materiais de voltarem ao estado natural depois de passado por um estresse, de alguma forma. Então, uma das coisas que você precisa para superar os problemas que acontecem na sua vida é a tal da resiliência. Aquele cara que apanha e volta ao normal. Um estudo com os veteranos de guerra do Vietnã aponta que os maiores níveis de gratidão são encontrados nesses caras que passaram por estresse na guerra. Agora a gente está vendo uma guerra estourar aí no Oriente Médio. E esses pontos de gratidão foram impactantes no estado de síndrome do estresse pós-traumático. Então significa que quanto mais gratidão você tem, mais resiliência você tem. E tendo mais resiliência, você consegue decidir as coisas, você consegue voltar ao seu normal, você consegue continuar o seu caminho. Tem uma história que eu vou contar aqui para você que tem a ver com a gratidão, e quem acompanha, quem lê sobre Chico Xavier vai se identificar com esse texto. Então, numa ocasião, Chico levou um tombo, estava andando na rua, levou um tombo, caiu de costas, bateu a cabeça. E bateu a cabeça no chão. E estava a ponto já de reclamar. Ali, bateu a cabeça, caiu, começou a querer reclamar, quando então Emmanuel, que é o espírito que fica ali sempre ao lado do Chico, ordenou para ele: agradeça. E Chico, obviamente, como todo humano, sem entender muita coisa, perguntou como. E Emmanuel falou: agradeça, vai lá, agradeça. Ainda no chão, Chico levantou um pouco a voz e acatou: obrigado, meus irmãos, muito obrigado. E Chico, depois que ele agradeceu, ele perguntou para o Emmanuel: por que eu tinha que agradecer? E a voz do amigo invisível falou para ele o seguinte: se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais àqueles, e eles ficariam com mais força para acessar você. O tombo, segundo o protetor, tinha sido provocado por espíritos de baixa vibração. Quem acredita, quem está aqui no mundo com base nesse mundo espiritual, vai entender a mensagem. A gente está cercado de vibrações, sejam elas positivas, sejam elas negativas. O que acontece nesse caso é o seu poder de decisão. Se você vibra positivamente, você atrai vibrações positivas. Se você vibra negativamente, obviamente, negativamente vão ser atraídos por você. O que isso quer dizer? Não estou falando aqui de espiritismo ou da parte espírita ou de religião. Estou falando de física. Negativo, atraindo com negativo e assim vai. E quanto mais você vibra positivamente, através da gratidão, obviamente que as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Aí vem a voz na nossa cabeça: ah, mas é difícil, é complicado, porque o mundo está assim, porque o mundo está assado, tem um monte de coisa acontecendo. Mas pensa o seguinte: as coisas estão acontecendo lá fora. Fora de você as coisas estão acontecendo e não tem como você evitar que aconteçam. Não tem como você evitar que uma chuva caia fortemente e alague a sua rua. Você não consegue parar isso. Mas você consegue, dentro de você, entender que isso é para o bem de alguma coisa. Isso veio para ajudar uma determinada situação. E daí para frente você só precisa agradecer. Então é isso que eu queria passar para você aqui nesse vídeo, nesse nosso podcast, A Força Vinda das Situações, do Tadashi Kadomoto. Eu gosto muito desse Instagram, que todo dia ele solta alguma coisa relacionada ao dia. Então, se você tiver aí um momento de reflexão, um momento de reflexão na vida, você pode entrar nesse Instagram e, novamente,
ler o texto do dia. E o ponto de reflexão que eu deixo para você nesse podcast de hoje é: o que você está sendo grato no seu dia a dia e o que você pode mais ser grato ainda, de acordo com a vivência que você está tendo hoje. Qual é o seu ponto de gratidão no dia de hoje? Eu espero que você tenha um dia incrível e, caso você tenha escutado esse podcast no final do dia, que tenha sido também incrível. Para mim, já valeu a pena de ter lido isso aqui e ter colocado esses pontos aqui de decisão na nossa reflexão no dia de hoje. E eu desejo de coração que você também possa comentar alguma coisa sobre esse podcast aqui nos comentários do YouTube. Isso me ajuda enormemente a montar outros conteúdos, a escrever outros textos, a fazer coisas que vão te ajudar aí no futuro, como muita gente está falando aqui que realmente está fazendo a diferença, tá bom? Eu agradeço aqui a sua companhia, o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário e a sua inscrição rumo aos 1000 inscritos até o final do ano. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo podcast Caminhos na Vida. Um abraço e até.